Se você está começando na área de jogos, provavelmente você já se perguntou: será que vale a pena fazer uma faculdade de jogos? Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência com a faculdade e se ela foi importante ou não, e também vou listar aqui alguns pontos positivos e negativos em relação à faculdade. Então vamos começar aqui com os pontos positivos, e o primeiro deles, na minha opinião, é o networking. Networking é a rede que você vai criar ao longo do curso, né, conhecendo professores, alunos e outras pessoas também que vão te ajudar bastante na sua jornada se você souber utilizar isso. Principalmente os professores que já, por exemplo, têm uma experiência ali, alguns deles têm até experiência em grandes empresas, que você pode acabar tirando dúvidas, pode perguntar alguma coisa não só relacionada à matéria, mas também sobre o mercado de trabalho, sobre alguma linguagem específica que você está querendo começar, ou até mesmo um rumo de carreira, né? Por exemplo, eu quero ser um programador, eu quero ser artista, quero ser um game designer, por exemplo. Então isso é muito legal, porque você consegue absorver bastante conteúdo ali, porque muitas vezes você vai acabar encontrando com pessoas que já estão períodos à frente. A experiência ela é sempre diferente de pessoa para pessoa e é muito legal você acabar conhecendo elas, porque isso vai te ajudar muito. E de quebra, ainda nesse papo, se você encontra uma pessoa que já tem bastante experiência, tem uma carreira que faz sentido para você, é muito legal você ter essa pessoa como uma espécie de mentor ali durante o curso, durante um tempo, porque isso vai te ajudar bastante e ela pode te guiar, mostrando os acertos e os erros que ela cometeu durante a sua carreira. Outro ponto positivo aqui na faculdade é que ela vai te oferecer uma visibilidade mais ampla do que você vai poder fazer quando você terminar o curso. Então, se você é uma pessoa que caiu de paraquedas ou conhece alguém que caiu de paraquedas, isso é muito comum dentro dos cursos, tanto de jogos quanto de tecnologia em geral. As pessoas que caem ali não sabem muito bem o que vai acontecer. A faculdade ela tem o papel de te mostrar quais áreas você vai poder atuar. Por exemplo, programação, gestão de projetos, arte, game design, onde você vai escolher ali, né, com o tempo, bom, gostei dessa matéria de programação, então eu quero me tornar um programador, e você vai conseguir trilhar o seu caminho de acordo com as matérias que vão aparecendo ali. Eu particularmente não usei muito isso, porque eu entrei na faculdade meio tarde, então eu já sabia o que eu queria fazer, eu já trabalhava, eu entrei na faculdade sabendo exatamente o que eu queria, e isso até me frustrou um pouquinho, mas eu vou falar sobre isso nos pontos negativos. E o terceiro ponto positivo aqui que eu coloco é a chance do seu primeiro emprego. Acabou o ensino médio e já começou a faculdade, né, ainda está procurando o seu primeiro emprego, a faculdade ela vai te ajudar muito nisso, porque você tem a possibilidade de fazer um estágio. O estágio ele é muito diferente de uma vaga de júnior, por exemplo, falando sobre programação. O estagiário ele é uma pessoa que está em desenvolvimento e tanto a empresa quanto a pessoa sabem, na maioria das vezes, né, que você está num período de desenvolvimento, que você ainda está aprendendo, você está no seu período de formação. Acaba que as vagas para estágio têm um requisito um pouco mais baixo, né? No caso, se você fosse se candidatar para uma vaga de júnior, no caso, os requisitos seriam maiores, né? A barreira de entrada ela é maior. Então, por isso que eu acho um ponto muito positivo na faculdade, a possibilidade de você fazer um estágio, e lá também você vai acabar aprendendo, vai conhecer outras pessoas, e isso vai te ajudar muito na sua jornada como desenvolvedor de jogos ou como artista, por exemplo. Antes de falar dos pontos negativos, eu queria pedir para você se inscrever aí no canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito, e também não esqueça de comentar aí a sua opinião sobre a faculdade na área de jogos, mas também tecnologia no geral. E o primeiro ponto negativo que eu quero listar aqui é o preço, né? O investimento que você vai ter que fazer. Cara, é caro. Então, é muito difícil, né? Você, além da grana que você vai precisar disponibilizar para poder pagar a sua faculdade, eu também gosto de colocar nessa equação aí de investimento o tempo. Por exemplo, para você ter um network legal, para você conseguir ter contato com as pessoas, você vai precisar, por exemplo, fazer uma faculdade presencial, porque o EAD é bem ruim, é bem chato ali, você acaba só vendo slides e vídeos gravados, você não vai ter essa interação com os outros professores. Então isso é muito importante, né? Pensar no tempo de deslocamento, o seu cansaço também, você vai ter que ficar ali 3, 4 horas num lugar que às vezes é longe da sua casa, é longe do seu trabalho. Então o investimento, tanto de grana quanto de tempo, é muito importante e são bem altos quando a gente se fala sobre faculdade. Um segundo ponto aqui negativo, que na minha opinião é bem importante, é a sua evolução. Você já sabe, por exemplo, o que você quer fazer. Eu quero ser programador e eu vou fazer vários jogos, vou fazer um novo GTA com FIFA Online, Red Dead Redemption, aquele monte de coisa louca. Cara, não interessa. Você não vai poder filtrar só as matérias da programação.
Não, você vai ter que ver todas aquelas matérias. Não tem choro, você vai ter que fazer. Então isso você vai acabar perdendo tempo ali, às vezes, um pouco em matérias e coisas que às vezes não fazem sentido para você. Se você ainda não sabe o que você quer fazer, isso é interessante, porque você vai acabar vendo bastante coisa, né? Um pouquinho de cada área, mas se você já sabe o que você quer fazer, vai ser bem chato, às vezes, você ter que fazer 2, 3 matérias ali no semestre que não tem nada a ver com o seu objetivo e você vai acabar meio que empurrando com a barriga ali, e isso não é legal, vai atrasar um pouquinho a sua evolução, né, como profissional também. O último ponto negativo aqui que eu listei é o conteúdo desatualizado. Eu não quero generalizar aqui porque quando eu fiz faculdade realmente era assim, essa é a minha experiência, tá? E o conteúdo era assim, horrível, era muito ruim, coisas velhas que ninguém utilizava, e como eu já trabalhava no mercado, eu tinha aquela visão do que o mercado pede versus o que eu tô aprendendo. Aulas maravilhosas de modelo em cascata. Então isso aqui me frustrou muito, porque acabei aprendendo coisas ali que eu tinha que estudar para uma prova, e era um conteúdo que eu sabia que eu não ia utilizar, que ninguém usava aquilo, já tinha feito várias entrevistas ali, nenhuma empresa usava aquilo mais, então vai acontecer esse tipo de coisa. Muitas vezes eu conheci algumas pessoas que estudaram, por exemplo, Flash na faculdade, que é uma linguagem que já até morreu, que ninguém usa mais. Então não faz sentido nenhum, porque a faculdade ela não consegue acompanhar a evolução do mercado. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Antes da faculdade, no ensino médio, eu fiz o ensino médio com técnico. Ou seja, eu fiz o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, com uma formação em técnico de informática, tá? Então foi ali o meu primeiro contato com programação, foi um conhecimento muito básico, bem basicão mesmo, ali era lógica de programação, um pouquinho de HTML, um pouquinho de banco de dados, um pouquinho de cada coisa ali nesses 3 anos, dividido junto com as outras matérias, né? Português, matemática, esse tipo de coisa. Então foi um conhecimento muito raso, mas no final do curso você era obrigado a fazer um estágio e para você pegar o diploma, né, do técnico. Então eu acabei fazendo estágio, eu tive a oportunidade de fazer esse estágio em uma empresa onde era realmente um estágio de programação, fiz um sistema lá para eles e foi muito legal, e ali eu tive a certeza que eu queria seguir nessa área, e a partir dali eu não parei mais de estudar. Mas a minha experiência, né, o papel da faculdade que ela tem de mostrar os caminhos, eu acabei tendo isso muito antes, e isso acelerou muito a minha evolução, mas é só um ponto que aconteceu ali na minha vida, que graças a Deus eu tive a oportunidade de poder fazer essa escola com o técnico e me ajudou bastante aí na minha carreira. Agora falando sobre a minha experiência dentro da faculdade. Como eu disse antes, eu já trabalhava quando eu entrei na faculdade, eu entrei um pouquinho atrasado ali, uns 3 anos mais ou menos, então foi uma experiência bem frustrante do lado do conhecimento. Eu não conseguia absorver tantas coisas como eu aprendia no trabalho com outras pessoas, por exemplo, ou até mesmo fazendo vários cursos online, então foi um período de conhecimento, foi meio frustrante, porque eu acabei vendo eram coisas que eu vi que nem faziam mais sentido de estudar. Mas por outro lado, essa parte do network, de conhecer outros professores, de conhecer outras pessoas, acabou me ajudando muito, fiz várias amizades, e principalmente como eu já tinha um pouco mais de experiência que o restante da galera que estava ali na minha sala, eu pude ensinar para outras pessoas, e isso me ajudou muito, tanto na parte de comunicação quanto na parte de apresentar, de explicação, e isso me ajudou muito no meu trabalho. E agora vem o meu veredito. Faculdade vale a pena ou não? Cara, depende. A primeira coisa é pesquise e experimente. Se você quer ser um programador de jogos, pega ali uma playlist no YouTube, tenta fazer um jogo do início ao fim para você experimentar. Você vai fazer isso em algumas horas, sem gastar nada, sem ter dor de cabeça. Se no segundo vídeo você vê que não é para você, você já pode largar aquilo ali. Então é muito mais fácil você experimentar antes de dar esse passo tão grande, que é decidir fazer uma faculdade. Eu, na minha opinião, eu faria dessa forma. Experimenta, eu quero ser artista, tenta fazer alguma coisa de arte, eu quero ser programador, tenta fazer algum joguinho ali de plataforma, bem simples, bem tranquilo de fazer. Existem vários vídeos aí no YouTube sobre isso, tem o meu canal também, que é E se você é uma pessoa que não sabe nada, né? Então se você não sabe nada, caiu de paraquedas, tem aquela vontadezinha ali de fazer jogo, mas não tem muita certeza sobre o que você vai fazer, cara, a faculdade pode te ajudar. Ela pode te ajudar se for o seguinte: se você for uma pessoa que tem dificuldade para se organizar, para ter um plano de estudo, ter uma disciplina, sua rotina é meio bagunçada, cara, eu acho que a faculdade vai ser boa para você, porque ela vai te obrigar a ter esse compromisso, tanto de você estudar e fazer as provas, os trabalhos, então ele meio que vai te obrigar a seguir aquele plano ali, e de quebra ali no meio do caminho você vai acabar encontrando o que você quer fazer. Se você quer ser programador, se você quer ser game designer ou qualquer outra coisa relacionada
Mas se você já é uma pessoa que já tem um perfil de conseguir estudar mais por fora, né, conseguir fazer cursos online, conseguir planejar ali certinho, ter uma rotina, ter um tempo para você se dedicar, eu não iria por esse caminho da faculdade, porque hoje você consegue ter acesso a inúmeros cursos infinitamente mais baratos. Então, por exemplo, cursos de Udemy, Hotmart, vários outros cursos aí, mas isso vai te ajudar bastante, assim. Então, eu mesmo até hoje eu continuo fazendo vários cursos na Udemy, eu tenho que até parar de comprar curso, e isso vem me ajudando bastante e muito mais, assim. Um curso que eu demoro, sei lá, 1, 2 semanas para poder fazer, me ajudou muito mais do que, sei lá, eu fiquei 2 anos, eu acho, na faculdade, eu aprendi muito mais coisas, às vezes em 2, 3 cursos que eu fiz ali gastando 60 conto, do que pagando uma mensalidade de R$ 1.000, R$ 1.300 naquela época. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tamo junto, é nóis!